você veio? Eu acho que é. E aí agora ele não vem mais. É só lá. Ah, bom, então, vamos ver o que a gente tem para falar. Primeiro, óculos, né? Então, ó, a gente vai dar sequência hoje aos termos da oração, termos do período simples. E hoje acaba. Porque só faltam esses. Período simples, só para lembrar, tem um verbo apenas. E hoje os termos são os termos acessórios. Termos acessórios é um negócio meio assim. É como se a gente analisasse o fato de que a gente está usando roupa. Vamos pensar. Termos essenciais são aqueles que a gente usa e tem gente que sair sem. Ninguém vai para aula descalço, ninguém vai para aula sem blusa e sem calça, né? Ou uma parte de cima, uma parte de baixo. Os integrantes são aqueles que a gente vai levar só quando acontecer a situação. A gente vai colocar ele na oração só quando alguma situação exigir. Por exemplo, tá frio, aí você leva o agasalho. O agasalho é um termo integrante, ele é essencial também. Só que só no período de frio. Essencial quando eu estou indo 6 da manhã para a escola, não importa o dia. É muito difícil acordar cedo mesmo. Eu também concordo. Acessórios são aqueles que a gente usa e esses não fariam diferença. Por exemplo, se eu uso o relógio não é um negócio que eu tenho obrigação de usar. Pode estar frio, calor, seja lá o que for. Agora, sai vestido, por favor. É isso que eu acabei de dizer. Sair vestido é o mito, é o básico, né? Pelo menos O relógio, usar um anel, usar um brinco, vai me tornar, talvez, uma pessoa mais enfeitada. Vamos dizer assim, vou ficar mais bonita, né? Ou exageradamente, vou parecer uma árvore de Natal. Mas é um negócio que, se eu tirar, não vai fazer diferença. A mesma coisa são os termos acessórios, mas isso é só na teoria, viu? Porque, na teoria, termos acessórios são aqueles que, se eu tiro, não faz diferença. Não vai fazer diferença sintática. Às vezes até sintática, mas a grande maioria não vai fazer diferença sintática. Qual que é a diferença? Semântica. No nível de informação que eu vou transmitir, na informatividade que eu vou transmitir quando eu coloco os acessórios, os termos acessórios, ou eu deixo de colocar. Eu deixar de colocar não me acarreta problema nenhum na minha análise sintática, mas vai talvez prejudicar a informação que eu vou transmitir. Então, de certa forma, todos os grupos de termos, todos eles são importantes. Eles são um tão importantes quanto o outro, mas importante em que sentido todos? Na transmissão da informação. Na análise sintática, nem sempre eu posso deixar de colocar para análise sintática, não vai fazer diferença. Agora, talvez para leitura, talvez para escrita, aí eles sejam essenciais, tão importantes quanto qualquer outro, se eles aparecerem, tá? Então, vamos lá? Eu vou ter que tirar aqui, ó, vou botar aqui. Eu tô apoiando. Se ele não tiver no chão. Tá ótimo. Do jeito que tá. Nosso primeiro termo, vou colocar aqui, é o adjunto. Eu não gosto dessa sessão. Adverbial. Por quê? Muito pequeno. Mas não são os poucos. Eu não ligo, eu gosto de espaço. Tão espaçoso. É porque aqui geralmente eu sento na primeira cadeira. Só que na outra eu sento na segunda, aí eu posso botar meu pé em outra. É só você sentar na segunda. Mas a segunda aqui fica embaixo da escada e a escada me incomoda, porque sempre que eu descendo eu ouço mais. Sempre, Augusto. Sempre. Olha só. Mas desce, pessoal. Não, deixa eu ver por enquanto. Então, ó, adjunto adverbial, a gente vai tentar lembrar. Ele vem do advérbio. Só o nome que muda.
Então, ele vai trazer para o nosso texto circunstância. Essa circunstância, ela pode estar ligada, em grande maioria estará ligada, a verbos, modificando as ações verbais, modificando a forma como que alguém age, né, na hora de realizar alguma atividade. Mas elas podem também, aliás, eles, os adjuntos adverbiais, eles podem estar ligados a outros advérbios ou adjetivo. Normalmente, aqui, é só quando a gente quer indicar intensidade. Se a gente está falando de circunstância, vamos lembrar mais ou menos, assim, aquelas mais comuns, né? As circunstâncias do advérbio, negação, dúvida, tempo, modo, lugar, o que mais? O que quer? Para ficar mais próximo, né? Só que aí você vai ter que sentar no lugar onde ela está sentada. Passa pra cá. Porque ele vai querer ficar mexendo, né, nesse negócio aí. E aí... Eu ainda não dei nome para ele, não pode chamar só de celular. Pois é. Então vamos para acabar ou você dá nome? Não. Entendi. Então vamos lá. Eu tenho algumas circunstâncias que são mais comuns, outras também, mas assim, tem umas que a gente trata mais delas. Por exemplo, tempo, modo, lugar, a gente sempre coloca, às vezes, intensidade, negação, dúvida, esses aparecem, mas depende, né, do que a gente vai colocar. O que mais que eu vou entender aqui, que eu preciso lembrar sobre o adjunto adverbial? Eu posso ter o adjunto adverbial com uma palavra só, por exemplo, hoje, adjunto adverbial. Ou eu posso ter uma locução que indica esse adjunto adverbial. Aí a gente faz assim, ó, à noite, né? Então a gente tem ou uma palavrinha só, ou duas palavrinhas que indicam esse adjunto adverbial, tudo bem? Lembrado disso, vamos ver um exemplo aqui, para a gente identificar os adjuntos adverbiais. Ou pelo menos um, né? Algum. Vamos lá. Primeira frase. A empreiteira entregou a obra com atraso. Primeira coisa que a gente faz, busca o verbo. A gente já reparou, os meus exemplos são muito fáceis, eles são muito tranquilos de análise, mas a gente já reparou que esses termos podem mudar de lugar, né? Como que eu vou saber, por exemplo, quem é o sujeito? É simples assim? É a expressão que está anterior ao verbo? Não. Sujeito é aquele termo que está despreposicionado, ó. Isso daqui é um artigo, não pode ter preposição. E é o termo que vai flexionar meu verbo. Então, ó, sujeito. Esse sujeito, ele tem um núcleo, então a gente chama de sujeito simples. Além disso, sujeito é aquele termo despreposicionado. Despreposicionado, né? Não tem preposição junto dele. E, além disso, é ele quem flexiona o verbo. Se o verbo muda, quando ele muda, é porque esse termo é sujeito mesmo. Se eu falar as empreiteiras, o que acontece com o meu verbo? Beleza. Não importa onde esse termo esteja. Ele pode estar em qualquer lugar na minha frase. Se é ele quem flexiona o verbo em período simples, né?
Se é ele quem flexiona o verbo, ele é que é o sujeito. Eu vou sempre pensar nisso. Eu estou falando isso com relação às questões do simulado, que elas vão ter análise de sujeito. Já vou adiantando para vocês que eu parei por aí. Análise de sujeito, amanhã é sexta. Análise de sujeito e predicado. Não coloquei mais do que isso, não precisa se preocupar nesse momento. Primeiro simulado do semestre. Porque nós estamos em agosto, né? Começou agora. Então, beleza. E não importa onde que o sujeito esteja. Eu preciso encontrar qual é o termo que flexiona o verbo. Né? Não que ele esteja antes do verbo sempre, às vezes ele não vai estar. Eu volto para o verbo porque depois que eu encontrei verbo e sujeito, sobrou coisa, não é verdade? Sobrou, não. Sobrou um termo grande aqui, ó. Então eu tenho que vir para esse verbo e perguntar para ele. Ele exige complemento? Ele precisa que seja complementado? Porque quem entrega algo, não é? Eu poderia dizer que a pessoa entrega algo a alguém, mas eu não tenho esse termo aqui. Então, esse aqui, ele é obrigatório, ele tem, ó. Eu encontrei ele. Eu não tenho a quem ele entregou, a empreiteira entregou a obra ao seu cliente, não sei. Mas ela entregou o quê? A obra. Eu vou separar aqui, sabe por quê? Porque meu complemento poderia terminar aqui, ó. Entregou o quê? A obra. É obrigado que eu coloque mais alguma coisa? Não, tá vendo? Então, o próximo termo que está dentro do objeto direto, eu separei aqui só para a gente poder ver que ele existe e que ele não precisaria estar aqui. Eu poderia nem colocar ele, mas eu vou colocar, sabe por quê? Porque quando eu estou dando uma informação, às vezes isso é importante. É importante que eu diga, porque uma coisa é eu dizer assim, a empreiteira entregou a obra, ponto. Agora, se eu disser que a empreiteira entregou a obra com atraso... Você está no Brasil. Aí eu tenho uma semântica diferente. Eu posso chegar a conclusões específicas a partir de uma pequena informação. Nesse caso, essa informação aqui, ó, essa junção de palavrinhas, elas estão mostrando para a gente um adjunto adverbial. Adjunto adverbial que deu uma circunstância ao ato de entregar. Porque entregar é uma coisa, entregar com atraso é outra. Então tem uma semântica. Adjunto adverbial é aquele termo que tem valor. Aliás, eu acho que todos esses, a gente pode dizer isso de todos os termos acessórios, eles têm valor semântico. Vai mudar a ideia, sabe? Vai mudar a informação. Ele é obrigatório? Não. Ele pode sair. Mas ele é importante? Ele é importante. Para a minha informação, ele é importante. Para a formação que eu quero transmitir ou para o que eu estou lendo, né? Esse advérbio aqui, com atraso, eu posso chamar ele de advérbio de móvel como? Foi uma forma. Você já passou por muitas obras na vida? 2013 minha casa reformou. 2015 meu pai comprou um bar, teve que reformar. 2016 meu pai fez outra reforma no bar. Meu Deus! Não dá mesmo, não. Não dá para sobreviver a tantas reformas, não. Deus me livre. Então, ó, o adjunto adverbial, ele vai trazer... Tá vendo? Isso, então, ó, então isso aqui é uma coisa, né? Como é que fala? É mais do mesmo, né? Falar isso aqui é mais do mesmo. Então, ó, esse aqui é o nosso primeiro termo. Adjunto adverbial é importante. Uma coisa é eu dizer assim, já que a gente está falando de atraso, né? Vamos dizer, cheguei hoje. Cheguei, ponto. E chega. Não preciso colocar mais nada. Mas eu posso dizer, cheguei hoje. Aí indiquei uma informação acrescida. Eu posso dizer, cheguei hoje cedo. Ó, eu tenho hoje sendo intensificado hoje. É um adjunto adverbial dentro da oração. Se eu disser cedo, eu tenho uma intensificação do outro advérbio. E se você todos dois. Falando mesmo.
são advérbios. Tanto hoje quanto cedo. Todos dois advérbios de tempo. Isso foi uma coincidência. Mas um está intensificando o outro quando eu acrescento, ele muda a minha informação. Tá bom? Aqui, ó. Eu posso ter a modificação entre adjetivo e advérbio, advérbio e advérbio, advérbio e verbo, que é a grande maioria. Tá? Então, vamos para o próximo termo. Adjunto adnominal. Agora, ó, eu tenho um termo que me faz lembrar o anterior. Na etimologia da palavra, adjunto, ela quer dizer junto. Aqui, ó, junto. Junto de alguma coisa. O adnominal quer dizer junto de novo. Então, tá junto. Adnominal mais junto ainda, tá mais próximo ainda. Do que agora? Antes a gente está falando de verbos. Agora a gente está falando de nomes. Então, se eu digo nomes, né? Vou anotar aqui, ó. Nomes pode ser substantivo, pode ser artigo, pode ser adjetivo, pode ser pronome, pode ser numeral. Tudo isso é nome na classe de palavras. Qualquer um desses aí, se eu chamar de nome, tá tudo certo. Só que dentro desses nomes eu tenho um que é mais, vamos dizer assim, mais importante, mais usado, né? É um que a gente usa com mais frequência. Ele vai ser sempre o núcleo do grupo nominal. Ele vai ser sempre o núcleo do grupo nominal. Então, quer dizer que os outros que se ligam a ele, esses aqui, 1, 2, 3, 4, tem que dizer 4. Esses aqui serão os adjuntos adnominais. Caso, né, a gente tenha essas palavras, elas possam ser retiradas do texto sem prejuízo para a análise sintática, estão ligadas ao nome, eu vou ter adjunto adnominal. Lembrar que eu posso ter palavra substantivada também, tá? Substantivo